2021 foi um ano no mínimo diferente. Com tantos acontecimentos, será que você lembra de tudo o que aconteceu? A ideia aqui é fazer uma retrospectiva em formato de quiz, um desafio para ver se você tem boa memória e entende mesmo de futebol. Serão 30 perguntas sobre Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Copa América, todas múltipla escolha, mas você terá apenas 5 segundos para responder cada uma delas. Vamos lá? Vamos então para a pergunta número 1. Contra qual time o Atlético Mineiro confirmou matematicamente o título brasileiro de 2021? Contra o Fluminense? Contra o Bragantino? Contra o Bahia? Ou contra o Atlético Paranaense? Contra o Bahia. Além de Grêmio e Chapecoense, quais foram os times rebaixados para a Série B em 2021? Bahia e Sport? Cuiabá e Bahia? Sport e Juventude? Ou Juventude e Cuiabá? Bahia e Sport. Em 2021, quais times se classificaram para a Libertadores pela primeira vez em sua história? Fortaleza e Ceará? Fortaleza e Bragantino? Bragantino e Atlético Goianiense? Ou Ceará e Atlético Goianiense? Fortaleza e Bragantino. O artilheiro do Brasileirão 2021 foi Hulk, do Atlético Mineiro. Quantos gols ele marcou? 19, 20, 21 ou 22 gols? Gols. Qual time terminou com o melhor ataque do Brasileirão 2021? O Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras ou o Bragantino? O Flamengo, com 69 gols. Qual desses times não perdeu para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? O Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio ou a Chapecoense? A Chapecoense. Foram 2 empates. Quantos times mantiveram seu treinador do início ao fim do Brasileirão 2021? 3, 4, 5 ou 6? Foram 5 times: Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Dos 20 clubes do Brasileirão, apenas um não se classificou para nenhuma competição internacional e nem foi rebaixado. Que time foi esse? O Ceará? O Cuiabá? O São Paulo? Ou o Juventude? O Juventude, que terminou na 16ª posição. Com o título do Atlético Mineiro em 2021, qual time passa a ser o que está há mais tempo sem conquistar o Brasileirão? O Internacional? O Guarani? O Coritiba ou o Bahia? O Guarani. O último título dele foi em 1978. Depois que o Grêmio entrou na zona de rebaixamento, ele não saiu mais de lá até o fim do campeonato. Em que rodada isso aconteceu? Na primeira rodada? Na segunda rodada? Na quinta rodada? Ou na 7ª rodada? Na segunda rodada do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo fizeram a final da Libertadores de 2021 em qual estádio? O Estádio Nacional do Peru? O Estádio Centenário no Uruguai? O Monumental de Santiago no Chile? Ou o Defensores del Chaco no Paraguai? Foi no Estádio Centenário no Uruguai. Quantos times brasileiros o Palmeiras eliminou nessa edição da Libertadores? 1, 2, 3 ou 4? Foram 3 times: Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo.
Quantos times terminaram essa Libertadores de forma invicta? 1, 2, 3 ou 4? Foram 2 times, o Flamengo, que foi eliminado na prorrogação, e o Atlético Mineiro, que foi eliminado pelo critério de gols fora de casa. Em 2021, o Palmeiras igualou o recorde de títulos entre os brasileiros, mas também igualou de finais. Quantas finais de Libertadores o Palmeiras já jogou? 4 finais? 5 finais? 6 finais? Ou 7 finais? O Palmeiras já jogou 6 finais de Libertadores, com 3 títulos e 3 vices. Por muito pouco, em 2021 não tivemos pela primeira vez uma semifinal 100% brasileira. Qual time poderia ter se juntado a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro nas semifinais? O Fluminense? O São Paulo? O Internacional? Ou o Santos? O Fluminense, que foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Quem terminou como artilheiro dessa edição da Libertadores? Gabigol, Bruno Henrique, Hulk ou Borja? Gabigol. Com a decisão de 2021 entre Palmeiras e Flamengo, quantas finais de Libertadores foram disputadas por 2 times do mesmo país? 3 finais? 4 finais? 5 finais? Ou 6 finais? Cinco finais, 4 entre brasileiros e 1 entre argentinos. Na campanha do título, o Palmeiras perdeu apenas uma partida. Qual time conseguiu essa façanha? O Atlético Mineiro? O São Paulo? O Independiente del Valle? Ou o Defensa y Justicia? O Defensa y Justicia, ainda na fase de grupos. A seleção final da Libertadores foi toda composta por jogadores de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, com exceção de um jogador. De qual time ele era? Do Boca Juniors? Do River Plate? Do Barcelona de Guayaquil? Ou do Olímpia? Do Barcelona de Guayaquil. O Palmeiras chegou a quantos jogos de invencibilidade fora de casa nessa Libertadores? 10 jogos? 12 jogos? 15 jogos? Ou 17 jogos? (15 jogos, um recorde absoluto na história da competição. O Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil disputando 8 jogos. Como foi o desempenho do Galo na competição? 8 vitórias? 7 vitórias e 1 derrota? 7 vitórias e 1 empate? Ou 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota? Sete vitórias e 1 derrota. No primeiro jogo da final entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Galo aplicou a maior goleada em finais da história da Copa do Brasil. Qual foi o placar daquele jogo? 3-0? 4-1? 4-0? Ou 5-0? (4-0). O Atlético Paranaense chegou à final depois de eliminar o Flamengo nas semifinais. Mas quem ele havia enfrentado nas quartas? O Grêmio? O São Paulo? O Fluminense? Ou o Santos? O Santos. Quem aplicou a maior goleada dessa edição da Copa do Brasil? O Atlético Mineiro? O Flamengo? O São Paulo ou o Santos? Foi o São Paulo, que venceu o 4 de julho por 9-1. O Palmeiras foi eliminado precocemente ainda na terceira fase da competição. Quem eliminou o Palmeiras? O Fortaleza? O CRB? O Atlético Goianiense ou o Vitória? Foi o CRB.
Quem marcou o gol do título da Argentina na Copa América? Lautaro Martínez? Lionel Messi? Ángel Di Maria? Ou Paredes? Di Maria foi quem marcou o gol da final. Quem o Brasil eliminou nas semifinais dessa edição da Copa América? O Peru? O Uruguai? O Chile? Ou a Colômbia? Foi o Peru. Com a conquista da Copa América em 2021, a Argentina pôs fim a uma longa seca de títulos. Qual havia sido o último ano em que ela foi campeã? Em 1990, 1991, 1992 ou 1993? Em 1993. A Copa América 2021 aconteceu no Brasil, mas originalmente ela seria disputada em outros 2 países que acabaram desistindo. Quais eram esses países? Argentina e Colômbia? Argentina e Chile? Uruguai e Colômbia? Ou Uruguai e Chile? Argentina e Colômbia. Com o título de 2021, a Argentina se igualou ao Uruguai como a maior campeã da Copa América. Quantas vezes ela já venceu a competição? 14 vezes? 15 vezes? 16 vezes? Ou 17 vezes? vezes. E aí, quantas você acertou? Deixa aí nos comentários e aproveita para competir com seus amigos e ver quem entende mais de futebol. Curtiu esse tipo de vídeo? Deixa o like e escreva o seu feedback para que a gente sempre possa trazer cada vez mais conteúdo para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço!